Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, nosso programa o nosso programa hoje de Teologia Reformada, abordando Sola Fide. Então, gostaria de convidar você para juntos, nós, nessa noite, podermos conversarmos um pouco sobre esse assunto. Eu e o pastor Heber nos propusemos a estarmos sempre aqui 15 em 15 dias, mas estamos sumidos por alguns dias, por conta de algumas intercorrências, mas hoje já retornamos aqui, já estamos firme e forte, e vamos avante, falar sobre teologia reformada. Então, também convidar todos os irmãos para assistirem o pastor Jailton Lima, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, pregando no aniversário da Igreja Batista em Itacolomi, que será segunda-feira que vem, às 14 horas, online. Então já estou convidando o pessoal aí, fica ligado, vai ser transmitido pelo Instagram do pastor Arnaldo Telé e pelo Facebook do pastor Arnaldo Telé. Eu gostaria de dizer que muita gente sentiu falta das nossas lives, pastor. Muita gente. O pessoal me perguntava, me mandava mensagem, vai ter hoje, não vai? Até o meu eu chamo ele de estagiário, quem cuida da nossa mídia, estavam me perguntando, cadê os vídeos da Teologia Reformada? O pessoal me manda mensagem perguntando. Então, o pessoal sentiu falta, isso é bom, significa que, de alguma forma, está atraindo pessoas à boa teologia, a um assunto importante, que é a Teologia Reformada, conversar sobre, por exemplo, nesse assunto que nós já entramos, que é os 5 solas. Muitas pessoas que tinham dúvidas se esclareceram, outras ficaram com água na boca por mais. Isso é, de fato, uma bênção, uma obra de Deus, e Deus continue nos abençoando, Eduardo Prolar, um amigo nosso também aqui de São Fidélis, é membro da Primeira Igreja de São Fidélis, praticamente um pai que me ensinou a trabalhar, esse compromisso com o trabalho. Edu, trabalhei com ele desde 16 anos, depois passei no concurso, Um abraço para essa família querida também. Pastor Heber, Sola Fide. Hoje, enquanto eu dava uma lida em algumas coisas, eu pude contemplar que Sola Fide é como se fosse a matéria, uma matéria principal de um jornal chamado Doutrina da Justificação. Eu vejo como se fosse a chamada desse jornal, que é a Doutrina da Justificação Sola Fide. É um caminho que foi aberto aqui em Sola Fide, e ali nós temos algumas bases, alguns princípios e uma linha muito forte, segura, um caminho muito bom a respeito da Doutrina da Justificação. Nós que temos falado, só para contextualizar o pessoal que está conosco, e aí a gente toca para frente, eu passo para o senhor já dar essa introdução, falar um pouco do contexto histórico ali de Sola Fide. Quem está nos acompanhando pela primeira vez, o que ocorre? Nós estamos falando sobre teologia reformada e começamos sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Nós já falamos sola Escritura, já falamos sola gratia, já falamos Solos Christus, e agora, hoje, nós estamos falando Sola Fide. E mais à frente, daqui 15 dias, falaremos Sola Deo Glória. Então, você que está conosco, só para te inserir no nosso contexto sobre o que nós estamos falando, onde nós estamos caminhando. Pastor Heber? Então vamos lá. Pode ficar à vontade. Nosso desejo é ser bem breve e objetivo nesse assunto. Um assunto fundamental para crescermos na graça, conhecermos a Cristo, a sua palavra, com certeza há de nos edificar nessa noite, falar sobre o Sola Fide. E vou pedir a você, que está junto comigo aí, caso eu dê aqui alguma mancada, se eu ficar olhando muito para o lado, porque eu não estou me vendo mesmo, tá? Tá bom. Você hoje é meu espelho, eu só estou vendo você, Então, se desandar alguma coisa aí, você me fala, tá? Para mim aqui tá tudo preto, mas o pessoal tá vendo, jóia. Tá legal.
Não, pra gente aqui tá super bom o som, a imagem do senhor tá bem clara, tranquila, tá todo mundo conseguindo acompanhar bem. O senhor olhando para os comentários, o senhor vai ter o norte para onde o senhor está olhando, e o pessoal está conseguindo certamente nos acompanhar. Beleza, pastor Heber? Vamos ao contexto histórico. Nós começamos sempre por aqui, né? Pelo contexto histórico, e eu gostaria que o senhor desse aí uma explanada, né? Fizesse um apanhado para a gente, o contexto histórico, em cima de Sola Fide, né? E que nós venhamos desenvolver, né, a partir desse contexto histórico, né, um bate-papo, uma interação boa e terminarmos com a aplicação em nosso dia. O que Sola Fide influencia ou como eu vivo, né, a partir do ponto crucial Sola Fide. Então, desenvolva para nós aí, o senhor pode ficar à vontade. Eu quero, assim, Everton, atendendo o seu pedido, né, falando sobre a questão histórica, lembrar aos irmãos que estão ouvindo, os que nos ouvirão posteriormente, que nós não somos os experts no assunto teologia reformada, né? Nós conhecemos a teologia reformada, graça sobre graça, né? A graça que superabundou na nossa vida. Por meio da exposição bíblica, nós chegamos ao conhecimento da teologia reformada. Nós não somos de igreja que, no nosso contexto, abarcam essa doutrina, abraçam essa doutrina, né? Nós somos de uma linhagem de igreja batista, tradicionais. Quando estudamos a história da igreja batista, nós percebemos que somos filhos da reforma. Isso é um fato que ficou esquecido nos nossos dias, infelizmente, né? Percebemos que as nossas primeiras confissões de fé eram reformadas. Então, falar em doutrina reformada é falar de doutrina bíblica. Falar de teologia reformada é falar de teologia bíblica. Por isso que a gente tem falado sobre isso, uma vez que nós conhecemos a teologia reformada por meio da teologia bíblica, e aí, com certeza, esses 5 pilares da teologia reformada, que você já acabou de citar, eles, com certeza, sintetizam bem o que é a teologia reformada, essa teologia solidamente bíblica, cristocêntrica, uma teologia que jorra vida por meio do Evangelho, né? Então, eu gosto sempre de lembrar isso aos irmãos. O Sola Fide, na história, a gente pode vê-lo surgir junto com os outros solas. Eu costumo pensar assim, né? Eu sei que temos mestres aí nos ouvindo, que fiquem à vontade para interagir com a gente. Pastor Arnaldo, Rodrigo, eu não conheço muito bem Rodrigo a fundo, mas pelas postagens dele e pela interação que a gente já fez no Instagram, é um camarada também super capacitado, estudioso da palavra. Então, os irmãos fiquem à vontade para nos ajudar nesse bate-papo, né? Então, a gente já mencionou, é bom lembrar, que os 5 solas, eles surgiram junto com o movimento da Reforma, que se desdobrou em outros movimentos, junto com as primeiras confissões de fé, os catecismos, né? E depois, posteriormente, isso foi sintetizado nos 5 sola. E o Sola Fide, com certeza, se a gente pode escolher um como o mais importante, ele é o mais importante, né? A gente pode fazer aqui já de cara uma citação de Lutero, que é o grande reformador do século XVI, onde ele diz que o Sola Fide, a justificação pela fé somente, né, vamos colocar assim, é a doutrina pela qual uma igreja se mantém de pé ou cai. Então, lá no contexto histórico, quando Lutero começou a apontar as falhas da Igreja Católica, buscando, a gente sabe, uma reforma na Igreja Católica, Lutero não intentou dividir a Igreja. O que ele queria era mostrar para os seus superiores, o Papa, os bispos, que existiam coisas que precisavam de uma reforma. E esse não foi um clamor só de Lutero, isso foi um movimento que vem dos pré-reformadores, que passa por Lutero, que alcança outros reformadores. E o Sola Fide é tão importante por quê? Porque somente a fé em Jesus Cristo justifica o homem. Somente a fé em Jesus Cristo, né? E quando nós dizemos a fé somente, ou esse termo latim, né? Sola Fide, somente a fé, a gente está falando, você bem colocou aqui no começo, da doutrina da justificação, que a gente pode chamar aqui de um vocabulário mais popular, né? Nós estamos falando de salvação eterna. Salvação eterna. Nós estamos falando. Salvação eterna. Ok? Então, no contexto histórico, o que eu posso colocar é isso, né? A gente vê Lutero levantando essa bandeira, mas ele não é o único reformador. Calvino sistematizou bastante essa teologia para nós.
e ao longo da história o sola fide vai ficando mais claro. Na questão histórica, por exemplo, eu estou falando de Lutero, mas a gente sabe que a justificação pela fé somente é uma doutrina bíblica. Sim. A gente costuma dizer que ela é uma doutrina paulina, né? Paulo ele descobre isso para a gente, ele revela isso para a gente no Novo Testamento, nas suas cartas, mas mostrando que essa é uma teologia, é uma doutrina que vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando o cordeiro era sacrificado para a remissão de pecados, o autor de Hebreus, que é a chave hermenêutica para entendermos o Antigo Testamento, vai dizer que esse cordeiro apontava para Cristo. Então não existe remissão de pecado a não ser em Cristo, no sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, o justo, justificador, essa justiça imputada a nós, quando nós cremos, nós estamos vivenciando a justificação. E esse é o sola fide, justificação pela fé somente. Maravilha, pastor Heber. Pegando então aqui só um pouquinho do contexto histórico também, fazendo a citação daquele que foi chamado de o doutor da graça, né? Lá atrás, o Agostinho de Hipona, ele defendia a justificação pela fé somente, por meio da graça, e a ênfase da doutrina deu a ele o título, né, que eu acabei de citar, o doutor da graça, né? E não era uma ideia, né, algo que ele estava tendo a partir do seu conhecimento, do seu ministério, não, ele estava estudando, né, exatamente as cartas paulinas, onde ele começou aqui, então, ter essa consciência, essa convicção da salvação por meio da fé somente, e então ele vai desenvolver muitos de seus estudos em contraponto a algumas das pregações daquele tempo, né, dos falsos ensinos daquele tempo, para dar ênfase que a salvação era somente, né, pela fé, somente mediante a fé, não tinha outro meio, né? Isso depois a Igreja Católica aqui vem desenvolvendo diante dos ensinos falsos e chega até ali onde a gente vê que Lutero vai então dar uma ênfase mais forte, talvez um enfrentamento maior, usando, eu chamaria dessa bandeira de salvação somente pela fé. A Igreja Católica ela tinha se desviado daquilo que era, né, a teologia bíblica, aquilo que eles tinham de Bíblia, e algumas questões envolvendo traduções, outras envolvendo concílios, outras envolvendo até mesmo algo pessoal no papado, elas deram um norte diferente ou uma responsabilização diferente para a salvação do homem. Então, vem a bandeira, cresce, né, sola fide, né, a justificação pela fé somente cresce em sola fide, ganha, né, um espaço maior, até pelos veículos de comunicação que se tem naquele tempo, de se espalhar essa doutrina bíblica, né, porque o povo não tinha acesso a isso mais, o povo não estava tendo acesso direto e explicação direta, por exemplo, de uma carta paulina. Então, quando isso vem, através dos veículos de comunicação que tem, aprove Deus fazer isso, e por isso é importante que nós tenhamos aqui um espaço público, conversando com o pessoal, para que aqueles que são, né, reformados no coração ou buscam essa teologia bíblica, eles se identifiquem e eles consigam achar um norte para as suas vidas, uma igreja saudável em onde eles possam congregar, alguém que eles possam escutar, para que essa doutrina fortaleça em seus corações, eles passem a conhecer mais. Então, é importante a gente estar aqui também falando sobre isso. Gostaria de destacar isso, pastor Heber, é muito importante, né? Então, ganha, né, uma grande amplitude, né, a pregação da salvação somente pela fé, ali através da reforma, né, em Lutero. Mas isso vai desenvolver, né, por exemplo, nós vamos citar aqui, tem algumas citações muito importantes falando da justificação pela fé, do Joel Beck, né, que já pregou aqui no Brasil, ele é excelente, né? Justificação, ele diz, justificação pela fé somente foi a chave que abriu a Bíblia para Lutero, né? E para mim também, para o senhor também, certamente, quando nós entendemos isso, o senhor, que somos expositores ainda que engatinhando, quando nós entendemos isso, essa doutrina, o cerne dessa doutrina,
certamente aquele fardo pesado numa exposição de fazer a pessoa entender achando que ia achar nela um resultado para que ela fosse salva, isso saiu das nossas costas. A gente passou a olhar para a palavra de Deus agora, entender que a salvação é só pela fé, a gente expõe a palavra de Deus e sabe que Deus age para salvar o homem, Deus vai no coração do homem, gera fé, atrai a Cristo e por graça o salva, né? É onde se desenvolve essa linha, né, que nós pegamos lá na Bíblia, na teologia bíblica, nós não inventamos, nós não fizemos uma pesquisa, né, até porque nós, como o senhor citou, não somos pesquisadores exímios, não conhecemos tudo, somos até bem simples nessas questões, mas é algo que veio ao nosso coração, Deus colocou no nosso coração, abriu nossos olhos através da palavra de Deus, da Santa Escritura, e aí nós agora queremos pregar isso, anunciar isso, identificar as pessoas nisso, né? Vamos avante. Então já demos aqui um apanhado, né, histórico mais aprofundado. Eu gostaria de citar só aqui um versículo da palavra de Deus. Nós estamos falando de teologia bíblica. Sola fide é teologia bíblica, né? Doutrina da justificação. Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1. Então aqui aparece salvação somente em Cristo, pela fé, né? Por graça, né? Então isso aqui aparece num versículo só, nós vemos isso. Por isso que nós dizemos, teologia reformada é uma teologia puramente bíblica. Maravilha. Pastor, agora vamos falar um pouco, pastor Hebe, sobre a salvação pela fé somente. Como é isso? Porque muitas pessoas acreditam, e foi o que foi pregado durante muito tempo, naquele tempo, historicamente falando, e o que se é pregado muito hoje também, sobre como a pessoa é salva, por que ela é salva, o que ela faz para se salvar, qual o resultado da salvação vem mediante a quê? Eu gostaria que o senhor também abordasse essa questão para a gente aí. Ok. Quando a gente fala de doutrina, quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de história, isso costuma soar de forma estranha para muita gente, né? Dá a entender que nós somos estudiosos, que queremos ser mais intelectuais do que outras pessoas, mas longe de nós transmitir essa imagem ou passar essa ideia adiante, né? Existe uma necessidade urgente da igreja brasileira voltar a estudar a palavra de Deus. Ela precisa conhecer a palavra de Deus. Aqui vai reverberar aquilo que Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A igreja brasileira é uma igreja secularizada, é uma igreja que não conhece a Bíblia, não conhece a teologia, não conhece suas origens. Alguns parece que acreditam que o Evangelho surgiu há 2000 anos atrás em Cristo Jesus e ele não tem história, né? A história do Evangelho resume-se muitas vezes a história da minha vida, a minha experiência com a igreja evangélica, e não é isso. Nós temos mais de 2000 anos de história para aprendermos sobre os efeitos da teologia ou da falta dela na vida da igreja, né? E nós precisamos olhar para isso com muita humildade, entendendo as nossas limitações e buscando orientação de Deus com humildade para conhecer, primeiro, a palavra de Deus, para conhecer boa teologia, para conhecer as doutrinas que vão ser, diga-se de passagem aqui, Everton, que vão ser aplicados à nossa vida. Porque quando nós falamos de teologia, nós não estamos falando de algo que é praticado num tubo de ensaio, num laboratório de ciência. Nós estamos falando de aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. A minha teologia influencia a maneira como eu vivo aqui dentro de casa, com a minha esposa, com os meus filhos, a maneira como eu me relaciono com você, com a igreja de uma forma geral. Né? Então, falando sobre a sola fide e toda essa origem você traçou bem aqui, às vezes a gente não quer pegar muito na questão histórica justamente porque isso espanta algumas pessoas.
mas a gente precisa, paulatinamente, a gente precisa, de forma mansa, humilde, ir introduzindo conceitos históricos na mente das nossas ovelhas, dos nossos irmãos, para que eles percebam a seriedade e a grandeza do assunto. Né? Pode falar. Pode também, pastor, comentando isso, a gente, Graconato, o Marcos Graconato, ele sempre fala isso, né? A necessidade de se dar ênfase, né, a essa questão das doutrinas, da justificação, né, pela fé somente, né? Se eu não me engano, ele fala a cada 3 gerações, é isso mesmo? A cada geração. A cada geração. Isso mesmo. A cada geração há uma necessidade urgente da igreja intensificar, né, e frisar, né, a teologia da justificação pela fé somente. Ele coloca isso, vários outros comentaristas também colocam, que a gente se esquece facilmente de que a salvação é obra de Cristo e não nossa. A gente se esquece disso, né? Então, quando a gente fala lá da Igreja Católica, foi onde surgiu essa questão histórica, eu quero voltar um pouquinho, a gente precisa lembrar o seguinte: a Igreja Católica ensinou e acreditou e acredita até hoje que eles são continuidade do Colégio Apostólico, que os papas são continuidade do Colégio Apostólico, né? Então a Igreja Católica, diferente de nós evangélicos, ela não crê na suprema autoridade da Bíblia. Além da Bíblia, eles creem na tradição da igreja, nos concílios da igreja, na infabilidade papal, e nós rejeitamos todas essas doutrinas. Sim. Nós nos submetemos à palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Né? Foi esse o movimento que Lutero e os reformadores redescobriram. Foi isso que eles levantaram. Lutero ensinando Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos, na faculdade, né, ele foi percebendo que para ser justo diante de Deus só tem uma maneira: pela fé somente. Né? A história vai dizer que Lutero, por exemplo, ele tinha crise com Deus. O Deus da justiça, a justiça de Deus, espantava Lutero. Então ele se autoflagelava, ele aplicava os sacramentos à sua vida, as orações de flagelo, fazia tudo o que podia para parecer justo diante de Deus, mas quando ele ia orar, ele percebia que não era justo. Ele se percebia em falta, né? É por isso que Joel Bick faz essa citação, que quando Lutero encontra em Romanos 1, 16 e 17, né, que no Evangelho se conhece a justiça de Deus, que desde o início é pela fé, as portas do paraíso se abriram para ele. Porque ele percebeu que essa justiça que Deus cobra, porque olha só, o Everton, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para o Apocalipse, a gente percebe que Deus é justo juiz. O pecado vai ser condenado. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Né? Quando eu olho para a minha vida, o que eu percebo? Eu sou pecador. Eu continuo pecando. Como que eu posso ser justo diante de Deus? A única resposta, e a resposta que nos salva, é pela fé em Jesus Cristo. Pela justificação. Só isso, né? Isso é libertador, isso é o Evangelho, isso é boas novas, né? E é isso que nós estamos falando. Só um comentário breve aqui, eu vou te voltar a palavra. O pastor Arnaldo citou aqui, muito bem lembrado, que o Concílio de Trento, da Igreja Católica, por exemplo, é um movimento contra a reforma, né? Aquilo que Lutero começou a publicar, aquilo que Calvino começou a ensinar e que foi alcançando o povo por meio da Bíblia, que foi traduzida para o alemão, que foi traduzida para o inglês. O povo começou a ler a Bíblia. Diga-se passagem que a imprensa fez um papel brilhante, né? A Renascença, que foi um movimento intelectual, cultural, abriu os olhos das pessoas para uma nova leitura, para buscar uma interpretação histórica, gramatical, literal dos textos bíblicos, abandonar aquelas interpretações alegóricas que dominaram todo o período da história até então. E aí, a partir dessa redescoberta, de olhar para a Bíblia, de buscar o Senhor, é que surge o Sola Fide. No Concílio de Trento, a Igreja Católica, ela condena a justificação pela fé somente. Ela rejeita a justificação pela fé somente. E ela diz, por exemplo, que, citando aqui o Concílio de Trento, que ocorreu em 1547,
ela diz que dentre os muitos pontos que Roma apresentou contra a justificação pela fé, ela diz, os principais foram, os pecadores são justificados pelo batismo, 1, 2, que a justificação é pela fé em Cristo e pelas obras de uma pessoa, 3, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo, e 4, que uma pessoa pode perder sua posição de justificação. Isso aqui que eu acabei de citar é uma heresia, é uma doutrina que a Igreja Católica mantém até hoje. Ela acredita nisso até hoje. Enquanto nós estamos aqui... Isso, enquanto nós estamos aqui redescobrindo a teologia reformada, falando que a salvação é pela fé somente em Jesus Cristo, os católicos, e aí eu vou abrir aqui o parênteses e dizer, essa influência católica, humanista, ela enche as nossas igrejas. Isso não é só um problema católico. No período medieval, isso era um problema da Igreja Católica, e aí surge a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica. Agora, as igrejas evangélicas hoje, como é que elas estão? Elas creem na justificação pela fé somente? O que você me diz a respeito disso? Qual é a sua impressão? Então, pastor, essa situação, né, que nos leva a ver que nós precisamos de uma nova reforma, né? É aquilo que os nossos pregadores, aqueles que têm nos ensinado muito com suas exposições bíblicas, né, através dos seus livros publicados, de fato, há um convite hoje para um chamado a vivermos uma nova reforma, né? A igreja brasileira. Por exemplo, nós vemos pessoas que estão... isso aconteceu até recentemente, essa questão de colocar num pacote só, o termo evangélico se popularizou, né? Nós temos isso hoje, né? Quando se fala, eu faço parte de uma igreja evangélica, né? Então, aqueles de fora dizem, é tudo igual, né? E, na verdade, se nós perguntarmos hoje o que é ser cristão, talvez muitas pessoas que são cristãs não consigam trazer um resumo do que é ser cristão. Se perguntarmos, marque 3 pontos de uma teologia que você aprendeu na sua igreja, as pessoas talvez não vão saber explicar. Então, há uma necessidade urgente, sim, desse retorno à identidade cristã, que apega à palavra, que crê somente na palavra, que crê somente na salvação pela fé, até porque tem pessoas sinceramente enganadas dentro de muitos templos, de muitas estruturas, de muitas igrejas. A grande verdade, a grande impressão que eu tenho é que existe sim, e aí, estudando a Bíblia em ordem cronológica, nós passamos por Jeremias e Ezequiel agora. E aí a gente vê o profeta alertando o povo para que, indo ao povo, né, e dizendo ao povo, esses que estão dizendo paz quando não há paz, esses que estão trazendo curativos superficiais, são falsos mestres, estão ensinando falsas coisas. Talvez é necessidade daqueles que entenderam que Deus já despertou para isso, né, de olhar para a teologia reformada, é responsabilidade desses começar trazendo essa identidade para fora, né, mostrando que, sim, existe uma doutrina cerne bíblica que não é essa que está sendo ensinada, não é ir para o púlpito e vender cura, não é ir para o púlpito e vender milagre, não é para o púlpito e vender garantia de salvação mediante aquilo que você tem a me oferecer, né? Se a igreja lá de trás, né, dizia que se tinha obras, né, e o senhor já falou isso em outro contexto, obras para ser salvas, salvavam-se por aquilo que elas faziam, né? E o que dizer então, né, de Edir Macedo, pregando que se você for um contribuinte fiel, né, e der muito a Deus, você será salvo por aquilo que você fez. Isso é descredenciar a fé. Sim, na mesma linha do seu pensamento, um conceito que ficou muito popularizado, e eu não estou aqui entrando no campo de defender a doutrina ou de refutar a doutrina, não é isso. A ideia, por exemplo, de que se você não entrega o dízimo ou as ofertas fielmente naquela igreja, você está roubando a Deus, conforme Malaquias, né? E aí, ligando o ponto com o Apocalipse, ladrão não entra no céu, então você vai para o inferno. Então, se você entrega o dízimo, você vai para o céu. Se você não entrega o dízimo, você vai para o inferno, né? O Everton, o Fábio Neto está nos assistindo aqui, e ele fez um comentário muito pertinente.
ele diz que por falta de doutrina, as igrejas estão cheias de misticismo, legalismo, judaísmo, né? Então, o que nós estamos tentando despertar os irmãos que nos ouvem e outros que nos ouvirão, os que convivem conosco, a importância de conhecermos Jesus Cristo. Onde que nós vamos encontrar a revelação de Jesus Cristo? Meus irmãos, não é no monte pegando fogo. Nós vamos encontrar a revelação de Jesus Cristo na palavra de Deus. Lógico que é por meio do ministério do Espírito Santo que ilumina a mente, mas é trabalho, é trabalhoso. Nós precisamos de pastores que exponham a palavra de Deus, que preguem com fidelidade as Escrituras, né? E nós vivemos um contexto evangélico, religioso, muito ruim no Brasil, péssimo. Eu não sei se são fiéis, mas em Cambuci o negócio está feio, né? As pessoas estão perdidas, se achando salvas, o que é pior ainda. Que a pior condição de você estar perdido é se você achar que você está no caminho largo, indo para o inferno e achando que está indo para o céu. Dentro da igreja, vivendo como o mundo, confiando nas suas obras, porque você é um religioso, porque você dá o dízimo, porque você ora, e aí você diz, eu vou para o céu. Mas você não confia na justificação pela fé somente, não tem salvação. A salvação é em Jesus Cristo, crendo somente em Jesus Cristo. E é isso que salva. Sim. A gente já falou bastante, pastor Hebe, na aplicação, né, para os nossos dias e no nosso contexto. Aqui nós temos um comentário da querida irmã, eu acho que é membro da sua igreja, a Ângela, sem contar que nessa igreja eles dizem a questão de sacrificar o seu bem, né, para ter o Espírito Santo, para ter a salvação, conforme o senhor citou. E aí eu saio desse extremo, que negocia para a salvação, e vou para o outro, que é o evangelho moralista, né? São dois extremos, né? Qual é o evangelho moralista? Ou qual é a pregação, as doutrinas moralistas? Que coloca nas costas do homem um peso, ou do membro da igreja, um peso que esmaga aquela pessoa para que ela seja salva por aquilo que ela possa trazer de resultado na sua vida. Isso também é descredenciar a salvação pela fé somente. Quando eu chego num púlpito e digo, você deve fazer isso, você deve abandonar aquilo, você não pode ser assim, você não vai... E aí eu não ofereço os gotejos da graça que atrai, que convence e que leva a pessoa a crer que é salva somente por aquilo que Deus fez por ela, não por aquilo que ela pode fazer para com Deus, né? O Paulo Júnior, o senhor falou do caminho largo, perdido, né, no caminho largo, e achando que está no caminho certo. Paulo Júnior, ele fala que a falsa doutrina, ela tem o papel de anestesiar passageiros para o inferno, né? Ela anestesia. Ela vai na veia daquela pessoa que se acha salva e a pessoa está perdida, anestesiada, caminhando para o inferno, anestesiada. Então, eu gostaria de tocar nesse ponto, a questão na nossa vida, como isso influencia a nossa vida. Nas nossas igrejas, nós estamos citando aqui como tem influenciado, né? E citamos pontos de forma negativa. Agora, como nós podemos citar pontos positivos, né, da doutrina da justificação pela fé somente? Que resultados positivos isso traz para a vida de uma igreja, para a vida de um cristão, né? Nós já abrimos falando que sai do nosso ombro, quando nós acreditamos a salvação pela fé somente, sai dos nossos ombros um peso de responsabilidade que nos esmaga, conforme estava sobre os ombros de Lutero, que esmagava Lutero, que ele se autoflagelava, jejuava e fazia tudo aquilo como um peso de tentativa de ser salvo por aquilo que ele estava fazendo e nunca conseguia. Então, os pontos positivos, pastor Hebe, o senhor fica à vontade aí se o senhor quiser tocar em algum aspecto. Eu só queria fazer uma interação aqui breve, né? Sim, eu acho que você confundiu o Ângelo com a Ângela, porque eu não sei se o Ângelo sabe, mas a Ângela também estava aqui com a gente, né? Que é membro da minha igreja. Mas é o Ângelo Filipe. Isso. Eu não sei da onde que ele é, ele diz aqui, ó, sem contar que nessa igreja eles dizem que você significa os seus bens para receber o Espírito Santo, né? Como se comprasse o dom de Deus com dinheiro, né? É isso aí.
Aí o pastor Arnaldo colocou aqui, muito bem colocado, um dos objetivos do diabo é atuar sempre para desestabilizar a credibilidade da palavra de Deus. Isso é muito claro nas Escrituras, né? Satanás, quando vai tentar Eva no jardim, ele deturpa a palavra de Deus, ele desvia o foco da palavra de Deus. Uma tentação parecida, que foi a tentação de Jesus, ele tenta Jesus tentando também desacreditar a palavra de Deus. E aí, parece que é o próprio Ângelo também que comentou, né, que o apóstolo Paulo já tinha dito que esses hereges são mercadores da palavra de Deus. Então, o que é bom observar no comentário desses irmãos aqui? Que o combate às heresias e um chamamento para boa doutrina, para teologia bíblica, é apostólico. Nós já encontramos Paulo, encontramos João, encontramos Judas, encontramos Pedro, os escritores do Novo Testamento, chamando os irmãos para abraçarem o Evangelho e se desviarem daquilo que era falso, daquilo que trazia legalismo, daquilo que trazia misticismo, daquilo que desviava do cerne da palavra de Deus, né? Aí o Fábio Neto faz um comentário aqui que esse moralismo é o mesmo legalismo. É verdade, né? Quando as pessoas olham para as obras e acham que por meio de uma conduta aparentemente aprovada, e por que eu digo aprovada aparentemente? Porque diante de Deus, o Everton, todos nós estamos nus. Nós não temos nem vestimenta. Né? E aí, quando nós nos apresentamos diante de Deus, você quer ver um desafio que eu tenho pessoal? Eu tenho orado constantemente, mas eu sempre que eu oro, eu me sinto reprovado nessa questão. Aquela palavra que Paulo dá a Timóteo na sua segunda epístola, 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A única maneira de eu me apresentar a Deus aprovado é por meio de Jesus. Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus, né? Eu estou aqui pela fé em Jesus, crendo que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, que o sacrifício dele é um sacrifício cabal, né, que essa salvação ela é plena. Aí, tocando no ponto da sua pergunta, respondendo a sua pergunta, quais são os benefícios que a justificação pela fé somente nos traz? Ora, esse benefício de ser liberto de toda culpa. Quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 7, eu passei por esse texto há alguns dias atrás, expondo novamente na igreja, alguém já comentou que Romanos 7 é uma espécie de montanha-russa, porque Paulo vai falando dessa dificuldade de lidar com a lei, de tentar fazer a vontade de Deus e não conseguir, né, com essa frustração de querer fazer o bem, mas perceber que o mal ainda está em mim, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, acabo cometendo. E aí Paulo percebe que tem uma lei boa, né, desejos bons dentro dele, mas na carne dele, ele está vendido como escravo ao pecado. Aí quando ele desce no ponto mais baixo e declara: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Paulo sai do ponto mais baixo e vai para o ponto mais alto. Graças dou a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele faz essa declaração que nos revela o grande benefício da justificação pela fé somente. Agora, pois, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça, a salvação que o Senhor nos trouxe, a justificação pela fé, ela perdoa os nossos pecados de ontem, de hoje, louvado seja Deus, e os pecados de amanhã também. Né? Então, contrariando todas essas heresias que estão no nosso meio, a salvação é um dom de Deus irrevogável, o que Ele nos dá, Ele não toma de volta, né? Os nossos pecados estão todos perdoados. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele quem perdoa os seus pecados e purifica todas as suas iniquidades. E o benefício de uma comunhão íntima com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós podemos orar, o Everton, e dizer com propriedade: Pai nosso que estás no céu. Ele é o nosso Pai, esse Deus justo,
que vai julgar o pecado, condenar o ímpio, ele é o Pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo para a salvação. E a salvação é um dom que nós já gozamos dele, né? É uma garantia eterna de vida abundante, de vida eterna com Deus. Amém. Ok? Amém. Maravilha. E quando nós falamos a respeito desse perdão, eu gostaria de citar aqui algo que também deixa muita gente encabulada. Eu sou salvo pela fé, né? E eu fui perdoado por isso, por essa justificação pela fé, né? E é um benefício ser justificado, perdoado. Um benefício também é que agora nós somos aceitos como justos. Deus nos aceita, né? E aí a questão do perdão justo. Mas você vai confundir o pessoal aí. Deus que me aceitou ou foi eu que aceitei Jesus? Como é que é esse negócio? Não, Deus que me aceita, né? Aquele jargão que eu, miserável, já disse, enfim, em sermões evangelísticos, ele caiu por terra, né? Eu fui liberto disso. Eu fui liberto disso. Quando eu Levanta dizia... a mão aí quem quer aceitar Jesus. Jesus hoje, né? Você precisa aceitar Jesus. Isso aí a gente... A boa teologia, a Bíblia, quando saltou aos nossos olhos, ela entrou nos nossos corações, ela foi nos mudando. É importante que a gente... E a gente tem... Sim, o Everton, a gente tem pregadores aqui nos ouvindo, né? O pastor Arnaldo está aqui, não sei se tem outros pastores, mas o Rodrigo está aí rindo da gente aí. Mas olha só, era um peso para mim, acredito que para todo pregador, você terminar um sermão, fazer o apelo, entre aspas, porque infelizmente eu tenho que confessar aqui, eu sou miserável, eu já fiz muito apelo, você fazer um apelo e ninguém levantar a mão, né? Parece que você foi um pregador ineficaz, porque ninguém aceitou Jesus, né? Afinal de contas, a gente tinha que convencer as pessoas que elas precisam de Jesus. E é por isso que tem sido oferecido um evangelho barato, um evangelho maldito, né? Na ênfase ou na tentativa, no afã de convencer as pessoas a aceitarem Jesus, eles mostram um Jesus mentiroso, que vai dar saúde para quem está doente, que vai dar casamento bom para quem lida mal com a esposa e com o marido, que vai dar dinheiro para quem é preguiçoso muitas vezes, não trabalha. Então parece que esse Jesus que eles estão oferecendo vai resolver todos os nossos problemas, e aí a gente fica oferecendo, ou os pregadores ficam oferecendo, um evangelho que não é bíblico, que está condenando as pessoas à condenação eterna e a uma vida religiosa vazia, sem sentido, de culpa, frustração, de peso, de escândalos, né? Vez e outra a gente se depara com escândalos midiáticos, como o da Flor de Lis. Eu não vou entrar aqui no assunto, não é nosso propósito, mas por que a gente vive esse evangelho deturpado? Porque falta-nos o conhecimento da palavra de Deus, a busca pela palavra de Deus, né? A justificação pela fé somente está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Cristo está presente em toda a Escritura como personagem central. E por isso ele deve ser o personagem central da minha vida. A busca pelo conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo, a vida no Evangelho, que passa pela fé em Jesus Cristo, é que nos vai dar vida e vida em abundância. Disse bem o Senhor, né? O ladrão vem somente matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Amém, isso mesmo. Então a gente caminha aqui, pastor, para o final. Foi uma bênção estar com os nossos irmãos, né? E eu gostaria de só encerrar, né, aqui, para a gente poder orar também com os nossos irmãos, dizendo de que nós não praticamos, né, as boas obras para ser salvos, mas por ser justificados pela fé, somos conduzidos a isso como uma demonstração, né, de uma vida piedosa, uma vida que teme ao Senhor, uma vida que olha para o próximo e vê a necessidade do próximo, mas sem que, de maneira nenhuma, isso seja colocado na balança para ter créditos com Deus, para ser salvos, né? Isso que a Sola Fide produz em nossas vidas, né? Isso é citação, se eu não me engano, o Hernando Dias Lopes, não é o meio para ser salvo, né? É o resultado da salvação. A questão das boas obras, de ajudar, e é fato que nós temos pessoas ao nosso lado
que necessita. Mas nós não fazemos isso para ser salvos e isso não produz de maneira nenhuma salvação, de forma nenhuma. E outra coisa também, pastor Heber, só pincelando rapidinho, a questão do perdão judicial, que a salvação pela fé, a justificação que temos em Deus, o perdão judicial, o perdão relacional, né? Muita gente, e aquela crise que Lutero tinha, eu tive, o senhor certamente já passou por isso, muitos irmãos nossos passam, eu sou justificado, fui salvo, né? E aí, aquela questão, uma vez salvo, sempre salvo, eu perco a salvação ou não, qual é o peso que isso tem? Eu pequei, né? Eu pequei de novo. Lutero vivia com essa crise, eu pequei de novo. E aí a gente vive tentando entender, muitas pessoas vivem tentando entender. Eu gostaria que o ato da justificação, mediante a fé, você recebe o perdão judicial. Deus disse, está pago, está consumado. E aí você vai pecar de novo? Você continua sendo pecador? Sim. E aí você vai pedir perdão outras vezes, então por quê? Já que você foi perdoado uma vez. Por quê? É um perdão relacional, é aquilo que afeta a sua comunhão com Deus, é aquilo que a fé que te salvou te conduz a entender que você é um pecador e a se desvencilhando dos seus pecados corriqueiros dia a dia. Pastor Heber, eu acho que a gente abordou bastante o assunto, foi bom, bem proveitoso ter os irmãos aqui conosco, foi muito bom cada comentário que nós recebemos. Amém, pastor Heber? Amém. Deixa eu fazer aqui umas considerações finais, né? A gente vai estourar o tempo. Agradecer também a todos que participaram. Acho que a galera hoje ficou mais ativa aí nos comentários, isso é bom, né? Perdoa aí se nós falhamos em não interagir na medida que seria satisfatória. Agradecer ao pastor Arnaldo aí, esse homem de Deus, um homem que tem nos abençoado com a sua teologia, com a sua vida, com o seu testemunho, né? Com aquilo que ele tem feito por nós. Agradecer o Ângelo, também teve uma participação muito boa mesmo, né? Não conheço o Ângelo, mas percebemos aqui que é um homem também que tem se dedicado a conhecer Deus por meio da palavra. O Fábio fez muito bem as suas colocações. Então, meus irmãos, na época medieval, a fé era tida como uma virtude. Quem tinha fé tinha virtude. Mas a fé que nós falamos aqui o tempo todo, eu queria dar esse conceito final aqui, não se passa por virtude. A fé é um dom e na prática, o que é a fé? Eu tenho fé em Jesus. O que eu estou dizendo que eu tenho fé em Jesus? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu confio em Jesus. Eu me entrego a Jesus e confio naquilo que Ele fez por mim. Né? Essa é a fé que salva. É a fé que nos faz retos, justificados aos olhos de Deus. Então não tem motivo nenhum de vanglória. Eu não tenho motivo nenhum para me achar melhor do que o outro. Foi Deus que me deu a fé, é dom dele, não é meu, né? É uma confiança, não é uma virtude, é uma ação de confiar, uma ação que o Espírito Santo desperta em nós, de confiarmos em Deus, e não é virtude. E finalizando, uma aplicação prática do Sola Fide. Muitas pessoas no meio evangélico pensam que conversão acontece uma vez e nunca mais. Né? Pensam que ouviram o evangelho uma vez há 20, 30 anos e agora carregam uma vida de frustração, de dificuldades em relacionamento com Deus e com o próximo, porque a verdade é o seguinte, Everton, se eu não estou bem com Deus, eu vou estar bem com quem? Com ninguém, não é isso? Então, eu preciso do evangelho todo dia. E o Sola Fide, a justificação pela fé somente, ela prega o evangelho para mim todos os dias. Porque todos os dias, quando eu me deparo com a minha condição de pecador, eu me lembro que Jesus Cristo é justificador de todo aquele que crê. Eu creio em Jesus, me lanço nos braços de Jesus, sou aceito por Deus por meio de Jesus Cristo. Uma frase interessante do Lutero: sempre justo e sempre pecador. Nós somos sempre justos e sempre pecadores, mas confiando em Jesus e agora, por meio daquilo que nós recebemos do Senhor, vivamos uma vida digna da nossa vocação. Tá ok? Eu acho que eu tenho um minuto ainda para fazer a citação de um filme. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto de assistir filme, e um filme excelente que eu tive a oportunidade de reassistir com os meus filhos esses dias, é O Resgate do Soldado Ryan. A cena final do filme, para mim, é a melhor de todas. O filme é clássico, já é antigo, eu posso contar o final aqui. Né? Quando o capitão Phillips, que foi o chefe da equipe que resgatou o soldado Ryan, ele morre e diz para o soldado no final: faça por merecer. E aí o filme termina com esse soldado agora já idoso, chorando junto com a esposa, com os filhos, com os netos, perguntando a ela:
Eu fiz por merecer? Eu fui um bom homem? Diz para mim se eu fiz por merecer. E ela então diz, não, você foi um bom homem. Olha só, salvação é graça, não é mérito nosso. Nós estamos indo para o céu pelo preço que Jesus pagou naquela cruz. Os meus pecados crucificaram Jesus, derramaram o sangue do Santo, Filho de Deus. A minha pergunta é, depois de salvo, justificado plenamente, como é que eu vou viver? Eu preciso fazer por merecer. Não é que eu vou ser salvo por merecimento, mas uma vez que eu fui alcançado pela graça, eu quero ter uma vida de gratidão a Deus, fazendo boas obras que glorifiquem a Deus. Amém? Resultado prático, né? Não é o meio para que nos conduz a isso, é o resultado prático que o cristão tem na sua vida diária. Amém, pastor Ed, muito bom. Vamos orar, né, para a gente poder encerrar. Mais uma vez, agradeço mesmo de coração que Deus possa estar abençoando a vida de cada pessoa que esteve aqui conosco. Cada comentário foi muito bem-vindo, essa interação é ótima. Agora, a nossa live, ela fica salva aqui no Instagram, né? Ali o Quadrinhos, que é um amigo do Senhor, né? Entrou, está aqui nos assistindo, chegou agora no final, disse aqui, vou assistir toda depois, porque ele já sabe que fica salvo aqui e também ela vai ao ar no YouTube na quinta-feira, né? Luciano, e aí a gente tem ali. É um irmão da Igreja Batista em Campos, né? Está com a gente aí, Luciano. Tá terminando aqui, nós temos 20 segundos. Eu vou orar em 10 segundos para encerrar e não perder o vídeo. Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada.